Bem-vindos ao Legado Jurídico, onde as vozes do direito moldam o futuro. Preparem-se para conhecer as histórias e os desafios daqueles que fazem a justiça acontecer. Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui no Legado Jurídico. Hoje nós estamos aqui novamente com o nosso querido professor Orivaldo Leme. E hoje eu vou pedir para ele se apresentar aqui para nós. Professor, fique à vontade, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo. Se apresente, fale um pouquinho aí do seu currículo, né? Do seu longo currículo. Bom, primeiramente, agradeço ao público, né, que está acompanhando, que vai acompanhar. Agradeço a Bianca, Márcia, Raíssa pelo convite. É uma honra imensa estar no legado jurídico. É sempre fundamental que as ideias circulem, que as ideias sejam discutidas, debatidas, com discordância, com aceitação, mas sempre discutidas. Então, para mim, é um papel social, inclusive. Vocês estão fazendo o que eu também estou fazendo nesse momento. Tudo aquilo que nós debatemos aqui, que discutimos, é fundamental para os debates no ambiente jurídico, mas também para o ambiente social e da própria vida. Eu me chamo Orivaldo Leme Biagi, sou bacharel em Direito, sou também bacharel e tenho licenciatura em História pela Unicamp, mestrado e doutorado pela Unicamp em História e pós-doutorado pela USP em Relações Públicas. A minha formação em Direito, foi o primeiro curso que eu fiz, foi na Universidade de São Francisco. Muito bem, um belo currículo, né, professor? Bom, vamos lá. Eu vou iniciar a minha pergunta, ela vai discorrer aí sobre a lei de Magnitsky, tá? Recentemente veio a público que o banqueiro André Esteves teria diretamente, junto ao governo dos Estados Unidos, para evitar a aplicação da sanção da lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes. A gente sabe que a lei nasceu para punir graves violações de direitos humanos, mas neste caso vemos instrumentos jurídicos sendo tratados no campo da negociação econômica e geopolítica. Nesse sentido, eu te pergunto, quando sanções passam a depender de articulações de poder, estamos diante de justiça internacional ou de interesses estratégicos travestidos de legalidade? Bom, excelente pergunta, porque além do tema estar efetivamente bastante atual, mistura uma questão jurídica, política e econômica. Vamos olhar, o direito não foge muito disso em quase nenhuma das leis, tá? Embora aqui seja um caso mais a lei, em particular, ela nasceu por causa de um russo, um advogado russo. Ele foi preso e morreu na prisão tentando demonstrar na Rússia casos de corrupção. Então, a partir daí, esta lei procurou enquadrar pessoas que estejam violando direitos humanos, cargos públicos que estejam violando direitos humanos. Então, nesse sentido, ela tem uma grande importância. O problema é que a aplicação dela é uma leitura política. Como nós tivemos condições especiais ligadas ao governo Trump, ligadas à ideia de que o Brasil estaria vivendo uma ditadura da toga, e que, neste caso, então, o enquadramento de um, entre aspas, ditador estaria dentro da regra da lei. O problema é que esta versão, a visão, ela é extremamente limitada, porque não estamos numa ditadura, nem de toga, nem de coisa nenhuma. Portanto, o enquadramento do Alexandre de Moraes, em particular, está dentro de um universo fora da jurisdição. Então, nós temos que entender as questões como um todo, ligando o Brasil, Estados Unidos e toda a questão mundial, na qual entra, inclusive, o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, ele, por várias condições que gastaria muito tempo explicando, ele cuida da parte da milícia digital. E, ao cuidar da prática da milícia digital, ele acabou se confrontando com vários grupos, na qual a ideia de que ele estaria violando liberdade de expressão. Então, neste caso, principalmente um confronto que ele teve com o Elon Musk no ano passado, e ele ganhou, porque o Elon Musk teve que seguir as regras da lei brasileira, colocou o nome de Alexandre de Moraes no enfrentamento, porque o problema ele é mundial, é um problema muito maior. Eu vou me estender um pouco neste ponto, para vocês entenderem. Tem outros pontos que eu vou tomar, mas esse é um em particular.
Nós estamos tendo um desenvolvimento da linha capitalista muito forte, conectando o capital financeiro e as big techs, redes sociais principalmente. Existe uma necessidade das redes sociais estarem completamente livres, sem nenhuma censura, sem nenhuma forma de controle ou limitação. Aqui no Brasil nós temos leis claras sobre a internet, a marketing da internet, e limita muitas dessas ações. Então não é um choque só do Musk com Alexandre de Moraes. É mundial, o mundo inteiro está acompanhando o que está acontecendo no Brasil. Então, devemos entender que o Trump ganhou as eleições com o apoio final das Big Techs. E um dos acordos, entre vários, era justamente promover a eliminação de todas as barreiras contra a expansão da inteligência artificial. E o Brasil é um dos primeiros, porque foi o que desafiou de maneira mais contundente. Portanto, neste caso, o Alexandre de Moraes, ele também, o próprio Trump tem um canal de rede social, que também esbarrou no Alexandre de Moraes no Brasil. Então, nesse caso, está sendo colocado como uma espécie de ditador contra a liberdade de expressão, mas é um problema muito mais amplo, porque há uma conexão direta dessa liberdade. Os norte-americanos logo vão entrar no mercado europeu, vão brigar com os europeus, vão brigar na Ásia, vão brigar na China, pela necessidade dessa liberdade. E o Brasil é um palco privilegiado. Então, uma das razões dele ter se enquadrado dentro desta lei está relacionada à sua própria atitude, porque mundialmente, hoje, o Alexandre de Moraes, até recentemente numa revista, é uma das 40 pessoas mais influentes do mundo. E, nesse caso, essa influência foi justamente por causa desse confronto. E vamos ser razoáveis, confrontar Elon Musk depois do Trump não é fácil. Diferentemente ao que se pense dele, é complicado. Eu diria até que não é que está tão difícil, ele está cumprindo a lei. A lei brasileira é explícita desses pontos. Okay? Mas você tem, efetivamente, agora um caráter mundial que essas questões saíram do Brasil e estão sendo analisadas no mundo inteiro. Então, uma das razões do Alexandre de Moraes ter entrado na lei foi justamente esse confronto com as redes sociais. O Trump tem alguns problemas, um deles chama-se BRICS. Dos países do BRICS, o Brasil é o que ele mais pode exercer influência. Está dentro do quintal, digamos assim. Então, é mais difícil os Estados Unidos terem uma força com Rússia, China, África do Sul e outros. Mas com o Brasil é mais interessante. Você pode quebrar o BRICS, ou pelo menos abalar o BRICS, atacando o Brasil. Então, muito dos ataques do Trump se deve justamente ao papel do BRICS, o papel do Brasil dentro do BRICS. Do Brasil e do próprio BRICS. Então, você tem mais esse fator. Outra coisa importante são as terras raras. Né? Porque na véspera da sanção que o Trump deu ao Brasil, o Lula tinha feito um discurso dizendo que os países do BRICS tinham que usar as terras raras com eles, fazer o seu trabalho, etc. E quase na outra semana veio aquela carta com as taxações. Então você também tem a questão do BRICS. A outra coisa que aí foi cômodo para o Lula, em muitos sentidos, foi ter colocado a situação jurídica do Bolsonaro naquela carta. Como o Alexandre de Moraes é o juiz, aí vocês conectam, logicamente, com todo aquilo relacionado às big techs, mais esse fator. Eu não estou dizendo que o Trump não tenha simpatia pelo Bolsonaro, porque eles têm características semelhantes. O Bolsonaro era conhecido como o Trump dos trópicos. Mas aqui, quando ele relacionou a parte política específica, ele praticamente fez o Lula um herói. Porque não era nem relacionado ao governo Lula em particular, porque o Bolsonaro está sendo julgado, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Poder Judiciário. Então, neste caso, quando ele relacionou as taxações ao Bolsonaro, o Lula ficou praticamente livre. Neste caso é que deu todas as consequências que nós estamos vendo agora. O enquadramento na lei, as taxações, os problemas. Mas, como relacionou com o Bolsonaro, não há uma
prática que o Lula fez do BRICS, não é uma política, etc. O Lula não precisou nem se explicar para nada. E aí, Lula sendo já negociador, gostando ou não dele, ele trabalha com essa questão de negociação, pô, a faca, o queijo, o prato, a comida, tudo na mão. E ainda para piorar, quem se prejudicou com as taxações foram os próprios Estados Unidos, o próprio governo Trump. O Brasil tem déficit faz vários anos e os produtos brasileiros fazem uma diferença enorme dentro da inflação americana, café e carne principalmente. Então ele fez uma taxação e se prejudicou. O Brasil teve até aumento de exportação em agosto, setembro, bateu recordes de exportação, seja os Estados Unidos. E aí teve todo tipo de pressão do Trump, que foi política, que foi empresarial. Você bem citou o empresário que teve esse papel. E o Brasil ficou numa condição relativamente tranquila, porque não sofreu quase nada. O outro é que sofreu por uma iniciativa dele, propriamente dita, foi ele que tomou essa iniciativa, usou um argumento, o julgamento do Bolsonaro, que tirou o Lula da situação. Lula é uma questão do judiciário, você está fazendo uma intervenção no país, aí ainda tirou o discurso nacionalista do bolsonarismo. E, por favor, caros pessoal que está nos acompanhando, tem nada que deixe alguém mais popular quando você resolve problemas que você não criou. Verdade. Né? Incrível, Aí ele basicamente, veja, não estou dizendo que acertou tudo, não estou Sim, elogiando é. nesse sentido, estou falando que ele começou a A resolver. intenção até nem é julgar, né, as pessoas, mas é mais para entender as estruturas, né? Exato, ele simplesmente começou a resolver problemas que ele não criou. Vocês imaginem como isso afeta em termos de popularidade positiva. E aí ficou aquela situação de que o governo norte-americano, por todo tipo de pressão, começou a recuar. Começou a recuar. E a retirada do Alexandre de Moraes desta lista, ainda tem mais um último item que acho que alguns ministros do Supremo que ainda não podem ter visto, não estão na lei, mas não podem ter visto. Aí foi uma vitória espetacular do Brasil, do governo Lula em particular, e principalmente da diplomacia brasileira. A diplomacia brasileira teve um papel excepcional. A diplomacia brasileira é uma das melhores do mundo. Tem instrumentos, tem discurso, tem respeitabilidade e agiu. Agiu da maneira, com a condução, logicamente, do governo federal, que é assim que trabalha na diplomacia, e usou todos os mecanismos possíveis para que pudesse resolver o problema. E resolveu o problema sem alarde, sem retaliação, sem aquela briga, uma guerra. Não, olha, é assim, assim, assim. Vocês erraram, vocês estão sofrendo, tem isso. E aí, lógico, você vai ter os empresários, a pressão do Partido Republicano e o próprio Trump, que vê a popularidade dele caindo. Sim. Sim. Aí tirou praticamente todas as taxações, hoje é só alguns produtos que podem ser negociados sem maiores problemas. Tirou da lei o Alexandre de Moraes, a esposa, né, que também está enquadrada, e provavelmente no ano que vem vai ter um encontro nos Estados Unidos, Lula, Trump e Alexandre de Moraes. O próprio Trump ficou de convidado. Aí foi uma aplicação política desastrosa. Desnecessário. Completamente. Para que fazer um negócio desse e depois ter que voltar atrás do jeito que ele. Foi triste demais. Triste. Aí é difícil saber as motivações do governo Trump em particular. Ainda tem muitas coisas a serem esclarecidas. Fazer pressão no Brasil, com certeza, foi uma delas pelos fatores que eu coloquei. As Big Techs, os BRICS, até as RARs. Professor, eu posso até ser muito leiga nesse sentido todo, né? Que a gente bebe muito dessa fonte para entender as estruturas e tudo que está acontecendo, mas assim, ficou tão parecendo que era só pelo Bolsonaro, era só para a defesa particular dele, então ficou muito voltado para esse sentido, Teve né? o Carlos também, né? Que ficou nesse negócio. Não, Sim. eu vou lutar até o Sim, final. E vai nossa, dar ficou certo. uma coisa assim O muito. Trump tá do meu lado, todo como se fossem amigos de infância. Parecia que pela força do Trump, parecia, né, que isso ia dar bom, que isso ia dar certo. E depois não, como o senhor bem colocou, o Brasil foi assim magnífico, né? Aí lembre-se, toda vez que vocês forem usar questão tática estratégica, analisem com muito cuidado. Sim. O que aconteceu foi que o Trump, por ter identificação mais com o Bolsonaro, pelo primeiro momento,
Eu acredito que ele realmente não analisou a questão profundamente, que é uma característica típica do Trump, não analisar essa questão. Acreditou que enfrentaria BRICS, Brasil, Lula, abrindo caminhos, pagando a fatura dos Big Techs, né, de forçar o Alexandre, contra o Alexandre de Moraes, mas as condições eram completamente diferentes. O Brasil não depende dos Estados Unidos tanto quanto os Estados Unidos dependem do Brasil. Aí sim entra a sua questão na parte econômica. Vai interferir na parte jurídica? Vai. Nós mesmo na lei no Brasil aqui, nós temos que algumas vezes a questão econômica ela entra também como um fator decisivo de uma decisão de um juiz ou de um ato administrativo, né? Mas não chega, logicamente, a uma questão tão internacional, uma relevância tão espetacular como teve. Mas foi um erro estratégico de acreditar demais poder do Trump em condições que não estavam tão fortes, numa conexão política muito limitada, muito nonsense, desculpe o termo, por favor, não quero criticar, mas foi uma infantilidade muito grande. Né? O Eduardo Bolsonaro praticamente disse, fui eu que fiz, fui eu, e todo o país inteiro aqui dizendo que estava contra. Ele ainda tirou essa do Lula também. Então, nesse caso, foi um erro foi uma catástrofe, assim, de proporções épicas, porque mas não tinha sentido se você pensar de maneira relativamente estratégica. Ele pode contar que é um novo marco, né, na carreira pública dele, né, o Trump, né, porque um novo marco ali desastroso, né? Desastroso. E o Trump, ele tem muitas... Não, o Trump é um maluco, desculpe, gente, eu não sei isso na outra Ele palavra, é verdade. mas ele Ele é muito respeita louco. muito quem mostra força. Sim, pela força. Ele mostra, não é tanto força apenas no sentido positivo, mas no sentido de que quase a Europa fez acordos terríveis com os Estados Unidos. O Japão fez acordos terríveis com os Estados Unidos. O Brasil manteve firme e agora tem condições muito melhores. Então, no caso do Trump, e provavelmente, como eu falei para vocês, o Lula é um negociador por natureza. Né? Ele aprendeu do sindicato, não é que ele acertou todos, mas ele tem essa característica. Deve ter olhado, nossa, tudo na minha mão. Em aula eu até brinco quando o pessoal fala, e o que o Lula está fazendo agora? Ele está assim. Ele não precisa se mexer. Se você parar bem, ele não precisa nem se mexer. Fazer o quê, né, querido? Então, fazer o quê? Eles mesmo cavaram, né, o próprio... Sim, foi uma coisa infantil. Essa jogada do Trump, você acredita que, ainda que o Brasil ele tenha uma diplomacia que é constante ao longo do tempo, os posicionamentos, sempre buscando acordos, pode ter sido algo para análise de campo do Brasil? Foi análise de como seria a política para os próximos anos ainda? Nós não podemos esquecer que o Trump não tem nenhuma identificação com o governo Lula. São dois universos. Nós vamos ter eleições no próximo ano, né? E provavelmente vamos ter pressões das mais variadas, etc., o que é lamentavelmente comum no termos de outros países terem algum grau de interferência, mas é quase impossível não ter. Então, o máximo que o Lula pode ter conseguido agora é mostrar que tem força. E foi reconhecido pelo mundo inteiro. Então, não força diplomática. Força diplomática, presença, porque não é fácil você pôr os Estados Unidos, quadrar os Estados Unidos. E foi o que aconteceu. E olha que depois a última comunicação desse foi o Lula quem ligou. Ligou numa situação bastante favorável. Não foi normalmente a gente fala quem liga que está pedindo. Não foi o caso. Agora, as circunstâncias é que foi realmente perdoe o termo, foi uma situação que beira a infantilidade completa. Claro que não ia dar certo um negócio desse. Não vai jogar um país contra o outro e achar que vai ter alguma ação. A única lógica é que se você realmente acreditar que tem uma ditadura de toga no país, qualquer coisa contra ela estaria justificado. Mas, sabe, não é tão simples. Mesmo se fosse uma ditadura mesmo, já seria difícil. E não é. Por isso que ele saiu da lei. Inclusive, o criador da lei falou, o Alexandre de Moraes não pode ser enquadrado na lei que eu... Ele não está vendo violação de direitos humanos, está seguindo a lei.
Foi um grande erro de enquadramento. Tem erros, teve que, se você pegar o Foi um julgamento grande como tiro um no pé, todo, né? Foi uma um tiro de vergonha canhão no pé. mundial. Foi. Mesmo, igual o professor citou, que mesmo se estivéssemos em uma ditadura, né? Seria dessa maneira que ele ia conseguir Sim, alguma é. coisa, né? Exato. Com certeza não ia ser desse jeito. Então, tipo assim, Então aí coisa fica patética. difícil. Então, mas retomando a pergunta original, as leis, elas são criadas socialmente. Tem todos os fatores que você possa imaginar. Mesmo é proibido usar celular no local, ela parte de um princípio político, e o político pega, abarca todos esses princípios. Não dá para você nunca tirar. Mas o fator econômico é importante? É. É que neste caso em particular, não é só internacional, é que foi uma coisa tão patética. Tão patética. Você entrou com uma ação e se ferrou com ela, desculpe o termo. Aí você tem que voltar atrás, porque Sim, depois foi aí, muito feio. sabe, o outro lado ficou olhando, mas foi você que entrou com a ação, foi você que fez a situação. Agora vai lá e resolve. Né? Então, pode vir. Claro, Que né? absurdo, Aí você vê que a. humilhação. Podia não tá passando por isso. Então tem esse tipo de coisa. Então, só para fechar a Certo. resposta, Uhum. vocês podem perceber que precisa ter uma ideia clara, estratégia, tem que ter conhecimento. Sabe? Eu acho que o pessoal está começando a acreditar nas mentiras que contam. Ou acreditar nas verdades ou meias verdades, como se você pudesse só com isso isolar qualquer coisa. E não funciona assim. Tá? Não funciona assim. O mundo do direito em particular, advogados, promotores, juízes, eles precisam sempre olhar de maneira ampla. Não gostar não quer dizer de forma nenhuma que esteja errado. Não concordar, não gostar da outra pessoa pode ser Sim. desagradável, mas É. você tem que levar em consideração as estratégias, as ideias e como elas são compostas. Senão, vai acontecer o que aconteceu agora. Tá? Foi um desastre para os Estados Unidos, um desastre para o bolsonarismo, e não dá para usar outra palavra, perdoe os Não dá bolsonaristas que estão assistindo, não estou nem falando em relação à diferença política, mas foi um desastre. Sim, não Foi. estamos querendo julgar, somente foi entender estruturas, né? Exatamente, mas foi um desastre de proporções É até épicas. uma orientação. Entendeu? Se eu Exa- fosse assim, eu exatamente, é uma escutasse, olha, orientação. ele tem razão, né? É, Acho que eu vou ouvir mais sobre ele, porque Só daí apenas, é uma aula, né? Sobre estou apenas dizendo, se você consciência. não tem estratégia, dá certo uma vez uma coisa, não vai dizer que vai dar certo sempre. sim. Né? E o que aconteceu foi assim, a tragédia Esse que teve um efeito gigantesco, né? Contrário aos objetivos. Queria uma anistia com. Agora Receberam o oposto. receber o oposto. E não adianta falar que foi nada, foi grande parte ação propriamente Deles. desses agentes. Eles é que fizeram isso. Tá? Os outros estão quase que respondendo Como sem você iniciou, deram a faca, o queijo, o queijo, a prato. bandeja, Pronto, o agora vai lá garçom, tava tudo ali. Entende? Sirva-se, né? Então não há, Exato. não tem muito aí nesse aspecto. Mas qualquer lei ela passa por todas as lógicas sociais, econômicas. Eu falo em aula cuidado para não colocar economia apenas. Sim. Porque leis também têm outros fatores, economia é um deles. Século XVIII para cá, tudo é economia, tudo é o bolso, tudo é o que você pode fazer. Não é assim. Claro que pesa, já sempre pesou. É. Século XVIII para cá, com o liberalismo, o marxismo, é que vem em primeiro plano. Eu entendo que todo mundo agora está pensando, mas se eu não pensar em dinheiro, eu não faço as coisas. Não é que não se pensasse antes, mas não era primeiro plano. Agora, leis, mesmo economia estando em primeiro plano, ela não é apenas econômica. Tem uma série de variações que têm que ser consideradas. E um bom jurista considera todas essas possibilidades. Sabendo onde é mais importante um, onde é mais importante o outro. E Fazendo assim. aquele jogo, Buscando né? equilíbrio. Exatamente. Perfeito. Bom, então mais do que todo esse fato, muito me interessa o que isso também revela sobre o sistema quando o impacto sobre o investimento é usado como argumento. Isso é uma justificativa técnica ou é uma escolha moral neste sentido? Bom, nós temos que analisar, como eu falei, a economia tem um peso espetacular dentro do processo. E, atualmente, nós temos uma predominância do capital financeiro, é muito forte.
Mas, por favor, não estou dizendo de maneira nenhuma que o capital produtivo são dois tipos de capitalismo diferentes. Não, um está conectado ao outro e, principalmente, desde o final da década de 60, do começo da década de 70 do século passado, o capitalismo financeiro teve um predomínio bastante espetacular e ele tem dinâmicas próprias. Um deles, justamente, é a busca da liberdade das big techs, liberdade em rede social. É uma conexão muito forte entre capitalismo e redes sociais, e essa liberdade é necessária. Então, não estou dizendo nada de novo, porque você vai ter outras formas capitalistas anteriores que também tinham um papel muito forte dentro dos processos jurídicos, dos processos do Estado. Na segunda metade do século XIX, na Europa e Estados Unidos, mas principalmente na Europa, nós vamos ter o capitalismo monopolista. Poucos vão liderar o capitalismo, que vão fazer com que os estados sejam aparelhados para esse desenvolvimento, o que significava condições econômicas, mais forças armadas por causa da questão do neocolonialismo. Estados Unidos era aquela coisa já do imperialismo, né? América para os americanos, América Latina para os americanos do Norte, né? E aí que vai resultar nas duas guerras mundiais, ou vão ser fatores das duas guerras mundiais do século XX. Então não dá para você dizer que a parte do capitalismo financeiro atual, que é o que tem um predomínio, ele não. Por favor, eu repito para vocês: capital não tem dois tipos de capitalismo, os dois estão interligados. Tá? O que nós estamos percebendo, logicamente, e até pela dinâmica do neoliberalismo que está para cá, são algumas características que elas estão começando a ser defendidas, logicamente, da parte econômica vai para o campo político. O caso do neoliberalismo mais explícito é privatizações, a ênfase às privatizações, um controle do Estado em termos fiscais, quase na base de gastar menos do que arrecada, e exploração da natureza de maneira mais desenfreada por causa da necessidade das terras raras, de computadores, da informática e de minerais e combustíveis. Quem tem, se vocês pegarem quase todos a linha da Faria Lima, vou usar o termo, o pessoal Faria gosta de usar, Lima, né? né? Faria Da Lima. da Faria Lima, mais banqueiros, mais grande parte dos locais em que o capitalismo está mais avançado, como Sul, Sudeste, uma parte do Centro-Oeste, eles vão defender essas bandeiras. É privatização, controle de gastos, e exploração natural meio livre, sem aquelas leis ecológicas, sem aquela coisa de estabilidade. Sim, então há uma interferência direta nesse processo. E o que você vai ter são outras respostas, né? E essas respostas, logicamente, elas estão dentro do ambiente neoliberal. Mesmo que se falar que um governo Lula é de esquerda, a gente pode ser de esquerda dentro do que é possível no neoliberalismo. Só que é um governo mais social-democrata, por isso que o gasto do Estado é maior, mais leis, mais impostos, inclusive, justamente para poder pagar essa estrutura. E mesmo que vai tirar petróleo do Amazonas ou coisa parecida, há um controle, tentativa de controle maior. Então, eu sempre falo, tirando as questões ideológicas, aquelas questões mais diretas, e você não gostar da pessoa ou não gostar do partido, se você tiver uma lógica neoliberal mais intensa, você vai ser da primeira linha. Se você for um pouco menos intensa, da segunda. E aí, na hora das eleições futuras, vai ser isso que vai pesar quando trabalharmos em termos de economia e em termos de política. Você tem o caso do anarcocapitalismo que está sendo aplicado na Argentina, bancou o Estado de tudo. É basicamente a Argentina. E os resultados que são bastante irregulares. Agora vamos ter a extrema-direita agora no Chile, né, que recentemente na eleição foi colocado um presidente de extrema-direita, e provavelmente vai seguir uma linha estilo Javier Milei. Você vai ter, muitas vezes, outras formas da qual o Estado vai ter uma intervenção maior. Para o mercado financeiro, ele é uma coisa meio estranha, porque ele ele compra dívida pública, quer receber, por isso que o Estado tem que estar meio enxuto. Mas é engraçado, porque ao mesmo tempo que ele aumenta a dívida ao comprar. Então fica difícil. Por isso que há uma crítica enorme para você aplicar para políticas sociais. Porque se você aplicar, talvez não tenha o risco de você não conseguir pagar depois. Entende?
Mas esse é o jogo econômico que temos hoje em dia. Ok? Ah, mas e a China? A China é outro problema. A China é outra coisa. A China tem, principalmente, uma única orientação política. Pode ter dado certo desenvolvimento, mas temos que tomar muito cuidado, né? Por causa do exemplo chinês, vamos fazer como na China, não é tão simples quanto parece. Eu vou dar apenas um exemplo nesse aspecto. A China teve um deslocamento do número de pessoas do interior para as cidades, intervalo de 10, 20 anos, de quase 200 milhões de pessoas. Ou seja, o Brasil saiu do campo e foi para a cidade. O salário do pessoal era quase zero, era 0,17 centavos por hora de trabalho. Meu Deus. Aí teve um crescimento, hoje melhorou algumas condições. Agora, se você for aplicar estilo chinês, você tem realmente o risco de, às vezes, ter um processo muito poderoso e muito terrível em cima das pessoas nesse aspecto. Então, tem virtudes do que a China fez. Ela agora está praticamente quase superando os Estados Unidos. A parceria do BRICS está quase imbatível. Tanto que ela tentou usar o dinheiro dela como alternativa ao dólar. O Brasil, não. Está saindo do dólar, vai cair no ano. Ah, que isso, Era não. só o que faltava, né? Por favor. Vou sair de um buraco e vai pro Ah, outro. por favor, né? Não vai, Seis cara, você por não meia vai querer. dúzia. Estamos saindo do ar, você vai jogar o B igual. Só 6 muda por a meia coisa, né? dúzia, né? Então, ao responder a sua pergunta, interfere de maneira bastante significativa. Eu estou tentando mostrar para Sim, todos, são os nos dois campos, sentidos, né? Na técnica e na os moral. campos em que estão trabalhando. Eu não quero, é por isso que eu não quero, bolsonarista, lulista. Não é isso. Vamos tirar essa coisa e vamos ver qual é a prática política desse, o que é que ele defende, o que ele faz. Então, esses dois grandes, em termos de democracia, possíveis. Esses dois são, ou você tem essa linha, mas os dois são neoliberais. Os dois são neoliberais. Eu até diria que o Lula é o máximo de esquerda que o neoliberalismo permite, se você for olhar. Né? E agora é aquilo. Pode, em algum momento, não dar certo. A Argentina pode melhorar. São práticas que você aplica e tenta. No momento, em termos de Brasil, acho que foi até uma pergunta feita no outro podcast. Eu falava, não é, a direita não tem projeto, a direita não tem projeto. Sim. Ela tem projeto, o problema é que é um projeto que está só no umbigo dela. Entende? O projeto que o Lula apresenta pega camadas maiores da população. Eu não vou entrar no mérito aqui do uso, não estou dizendo que é maravilhoso, estou dizendo que, bem ou mal, na hora que chega, muitos melhoraram de vida, houve um equilíbrio, todos esses números atuais são parte dessa dinâmica. Então, tem um projeto. Como eu falei, se você for mais neoliberal, você não gosta desse projeto. Mas tem esse projeto. Dentro do neoliberalismo tem esse. Agora, se você apresentar, e é isso que eu não estou escutando da direita, por exemplo, não sei se eu vou conseguir escutar, se eles têm condições de fazer. E aí entra outros fatores, inclusive até ideológicos, no sentido de, sabe, uma dinâmica de um capitalismo que eles veem a coisa desta forma e não conseguem ver de outra. Mas não há, porque as tentativas de neoliberalismo do Brasil fracassaram. Justamente o Lula ganhou. Então, se a direita precisa apresentar mesmo um projeto alternativo que estas coisas que eu falei aqui tenham uma identificação não só com os de sempre. O Norte e Nordeste vota no Lula, o resto... Não é questão só disso, o Norte e Nordeste é que onde fica mais claro onde essas políticas aparecem, mas mesmo no Sul, Sudeste, Centro-Oeste, quantos saíram da miséria nesses últimos... Quantos tiveram por causa desse tipo de coisa? Todas as imperfeições possíveis. O que a direita tem para oferecer? Na hora que você vê é o discurso da Faria Lima. E aí eu falo, gente, saiam da Faria Lima, dêem uma olhada. No entorno. Vocês têm que mostrar que essas práticas, elas vão efetivamente ter. Não adianta só ficar criticando o outro que não faz, que tem, não. Não apresento. Aí é que eu retomo aquilo que eu disse no último podcast. Não tem projeto contrário ao que o Lula apresenta. Eu não estou elogiando o Lula, que eu tenho muitas restrições em relação ao que está acontecendo. Mas eu admito, é um projeto mais amplo, um projeto que atinge a sociedade, indiferentemente a isso.
o projeto neoliberal, no momento, não atinge. Então, mesmo que ganhe a próxima eleição, vai ser um caos para voltar alguém de esquerda, algum que não seja um depois. Vai ficar desse ciclo, né? Um de direita ganha, aí depois Sim. vai um de esquerda, um de direita, um de esquerda. O projeto um de atual da direita, direita, É do que- neoliberal, é criticar as políticas que Pô, vieram isso- do outro lado. Exato. Só que isso Complica. é como Mas eu acho que a gente vai ter mais estrategicamente uns 4 aninhos de inútil. Lula. Você acha? Novamente. Eu acho que Lula Eu acho que novamente. não. Eu acho De que qualquer forma, a Acho que próxima Lula. só aproveitando o gancho de vocês, Sim. quando eu dei o primeiro podcast, também foi levantada essa questão. Sim. Né? A popularidade dele, inclusive, eu falei, podia cair, caiu mesmo. Uhum. Só que graças aos Bolsonaro, toda essa situação, ela deu uma disparada para cima. Na época, eu estava trabalhando com a ideia de segundo turno. Não vislumbrava que não teria segundo turno. Pelas pesquisas dos últimos dias, é algo que eu já estou sentindo, eu não estou dizendo que vai acontecer. Sim. Vou dizer que quando eu falei a primeira vez, era impossível não ter segundo turno. Hoje é possível Lula ganhar em primeiro turno. Também acho. Eu Ainda mais não por conta acho que ele... dessa balela com o Trump aí. Eu acredito que seja mais porque a direita tá, tipo assim, Não, sem também, um nome. Tá, tipo assim, Também. alguns vão pro Tarcísio, Sim. que é mais de centro, outros vão pro Flávio, né? Flávio Bolsonaro. Pro Flávio, e aí eles ficam, tipo assim, quem eu Não vou, tem quem um eu nome vou, quem eu efetivo vou. Flávio e a Bolsonaro direita não- mesmo não apresenta ninguém como nome Exatamente. efetivo. E, tipo assim, eu vou pro lado do Bolsonaro que tá atrás do Flávio. Eu vou pro Tarcísio, que também não tem outra pessoa que possa, né, alavancar ele. Então, tipo, eu acho que mais seja por essa briga que tá na direita do que porque a esquerda já tem. É o Lula e pronto, entendeu? Não tem essa briga. Eu só estou enfatizando que eu não estou dizendo uma Que previsão vai, que vai. Estou dizendo que no Não é uma previsão, mas momento quase que é. Ora, as vai- possibilidades do primeiro turno são reais. Não. Eu pessoalmente acredito que não, porque o Brasil atualmente está numa polarização de ideias, direita e esquerda, não por causa da figura de um de outro, há ideias. Uhum. Aquilo que eu acabei de falar aqui vão ser as ideias, eles vão chamar de esquerda e direita, embora para mim seja neoliberalismo da esquerda, neoliberalismo de direita, mas isso é outro problema. Né? Mas este A vai gente vai ser ter o que fazer o debate. segundo podcast para distinguir isso Então, daí. estaremos porque- dentro de São uma as caixinha estruturas, limitada. Exato. Vai ser um debate. Então, eu não acredito que vai ter. Eu acredito que vai ter o segundo turno por causa dessa polarização. Não é mais o público de outro momento. Agora você tem um público que defende ideias. Entende? Não estou entrando, vocês sabem exatamente quais são as ideias, mas defendem ideias. Então, as possibilidades de ser primeiro turno, para mim, são remotas nesse ponto. Mas no momento, eu posso, se der primeiro turno, vocês vão lembrar que eu falei, era possível. E foi possível por causa de uma série de circunstâncias que nós debatemos na primeira pergunta. Sim. Né? Permitiram uma situação, houve uma melhora da comunicação. Né? A Janja, que era um problema, ela foi meio que escanteada. Foi. Parou de Né? ser um foco, né? Exato, tirou porque ela Estavam estava tentando fazer um foco, né? estava dando problemas. Houve uma melhoria em algumas condições, inclusive abaixou Começou a o ter preço algumas de aulas de alimentos. etiqueta. Né? Abaixou o preço de alimentos e voltaram os estoques reguladores. Escola, Então- né, também está aí se beneficiando com uma alimentação um pouco melhor, né? Exato. Então isso acaba constando, né? Então, neste momento aqui, essa data de hoje aqui, que eu estou gravando esse programa, existe a possibilidade de vitória no primeiro turno. Ontem, as duas pesquisas quase que confirmaram isso agora. Saiu duas pesquisas que estão claro que se não ganhar, é que vai enfrentar Flávio, vai enfrentar Tarcísio. Não acho que vai ser isso, que ele vai ter segundo turno. E vai ser equilibrado por causa das questões ideológicas. No momento, o Lula tem vantagem, pelas condições que eu falei aqui. Então, não tem como trabalhar com o excepcional. Uhum. Né? Se nada mudar muito drasticamente, ele tem um favoritismo que de hoje está quase aumentando até, porque o Tarcísio de Freitas é o candidato da Faria Lima. É o candidato que a Faria Lima quer. Ele tem as vantagens de ser direita, ele privatizou a Sabesp, tem uma série de condições, e eles querem alguém de direita sem a parte tóxica do bolsonarismo, no Sim. sentido de aquelas brigas ideológicas e quebra-pau. Né? O problema é que o Tarcísio tem uma pedra no sapato, chama-se Pablo Marchal. Sim.
Na Prefeitura de São Paulo, o Bolsonaro também apoiou o Ricardo Antunes, né? Ricardo Nunes. Ricardo Nunes. Ricardo Nunes. Só que aí apareceu um outsider e pegou a lógica do. Eu sabia que o Pablo ia fazer Do parte negócio. desse podcast. Sim, porque ele pegou um público, inclusive, ele é diferente Sim. do bolsonarismo É. raiz. Uhum. O bolsonarismo raiz é aquela coisa do Ele quase ódio ele ainda, quase né? que deu bom, né? Ele quase que deu bom, o Pablo. Não, porque ele fala com o público novo, jovem, Ele o público atinge, empreendedor, exato. ele tem aquela ideia, ele está Visionário. ligado aos grupos religiosos, mas ao mesmo tempo tem aquele que você vai crescer, Ele você vai amplia melhorar. o público Mindset. dele. Não tem a Ele questão da Exatamente. ofensa do Bolsonaro, né? Que é tipo, bateu, levou. Exato. Não tem essa. Então o Tarcísio faz muito desse bolsonarismo que a gente vê. Pô, quando o Trump pôs as medidas, ele agradeceu ao Trump logo em seguida. O empresariado de São Paulo quase cortou o pescoço dele. Foi. Ed, pô, pelo amor de Deus, o cara vai nos prejudicar, você está agradecendo ele. Então, o Tarcísio tem, mas ele sabe que se ele ficar, mesmo com o apoio do Bolsonaro, me aparece um Uhum. Padre Gilson da vida, sei lá o quê, vai ter um problema. E se tiver uma divisão que já está dividida, aí é primeiro turno. Lula não precisa nem fazer Nem campanha. pra, não precisava nem fazer força, né? Se o Pode- Brasil ganhar a Copa, então. Aí Nossa, sempre é. foi, mas Hum. não sei, que eu acho que o 7-1 foi durante o governo Dilma. Isso não tem. Então, nesse caso aí, vocês conseguem perceber essas dinâmicas, né? Agora, ainda tem bastante água para correr, Sim. mas se não mudar muito o caldo, né, aí Vai dar primeiro. pode dar. Hoje existe a possibilidade do primeiro turno. No primeiro podcast era impossível ter essa possibilidade. Nem de direita nem de esquerda. Hoje é uma possibilidade. E cada vez maior pelas pesquisas. Mas tem outros fatores. Tudo pode acontecer, né? Sim. Pode acontecer. Mas aí, pessoal de direita, pensem aquilo que vocês vão apresentar. Vocês não estão Sim. apresentando nada que faça um contraponto. Não adianta. Não adianta. Mas não tá mesmo. Assim, mas não Eu vou tá pegar o gancho aqui e a respeito disso, a gente falou sobre a falta, né, de uma estratégia do pessoal de direita e falamos muito das próximas eleições. E um tema que vem crescendo e que eu acredito que vai ser um tema bem discutido nas próximas eleições seja a segurança pública. A gente teve recentemente as ações do Rio de Janeiro, da PM, é um tema debatido no Brasil, né? Segurança pública, principalmente agora que alguns índices vêm aparecendo aí, pesquisas vêm surgindo de insegurança. Eu te pergunto, a direita vai trazer essa pauta para ela? É uma possibilidade dela investir nessa pauta como estratégia de alcançar, principalmente por meio das redes sociais, que é onde hoje o público que vota está, em grande parte, né, onde eles alcançam. E como a operação que teve no Rio de Janeiro reflete isso, tanto na direita quanto na esquerda, porque a gente viu em pesquisas algo que não sei se surpreendeu a todos, mas muitas notícias trouxeram surpreendendo, que grande parte da população que ali estava aprovou, né? 87% e alguns quebrados que eu não vou recordo agora, da população dali, e na população geral, que não tem aquela vivência, diminui um pouco, mas ainda assim 64%. Então é um tema que a gente fica debatendo. Os direitos humanos traz muito a parte da esquerda, não matar, não subir da forma que foi, só que a direita acabou prevalecendo, talvez, no sentido da população estar cansada de tudo que vem acontecendo. Não, a pauta de segurança pública vai entrar com tudo. Na verdade, para a direita não sobrou muitas outras coisas. Esse que é o problema. A família Que Bolsonaro benção. basicamente arrancou todas. A esquerda voltou a dominar as ruas, como vimos nas duas manifestações. O discurso nacionalista está agora mais pró-Lula do que Bolsonaro, graças ao Trump, e tudo foi meio que articulado pela própria família Bolsonaro. Condições econômicas, todo aquele desastre que ia acontecer não aconteceu, que mostra as limitações, as críticas à economia, sempre lembrando que eu não estou dizendo que é perfeito, estou dizendo que era criticado, isso não aconteceu. Então tem esse conjunto de fatores. E segurança é um que normalmente as pessoas relacionam que a esquerda não sabe mexer com segurança. Quando teve este evento no Rio de Janeiro, se a gente for observar bem, há uma primeira reação das pessoas vai ser positiva porque alguma coisa foi feita.
tivesse uma bagunça no programa agora que eu chegasse e entrasse com tudo, ele tem uma popularidade grande. Mesmo que não tenha nada a ver com o programa. Você entende? verdade. Mas por quê? Ia ter Pôs uma ordem, boa- tirou. Resolveu um problema que não foi você que causou. Exatamente, resolver um problema. Então, a primeira ideia é essa. Nós temos muitas questões nesse ponto que partem da visão de mundo que as pessoas têm, em particular das pessoas mais pobres. Isso é que é mais complicado. Eu sempre uso um termo para os alunos: política é de atirar em favela, dá audiência, porque tem um fato espetacular, e dá voto. Políticas de inteligência, elas limitam, porque não tem o mesmo impacto e você não percebe muito explicitamente o seu andamento. Nós tivemos a Carbono Oculto, e quase arrancou o PCC do mapa. Foi muito mais eficiente do que todas aquelas mortes relacionadas. Foi preso na casa de um membro de um grupo criminoso, mais fuzis do que na própria operação feita no Rio de Janeiro. E ninguém Deus. morreu, foi uma operação de inteligência. O problema é que nós temos uma visão, e isso acentuou muito nos últimos anos, de um ódio ao pobre, em particular ao favelado. Eu não vou usar comunidade, eu vou usar favelado, mesmo favela. Desculpe o termo, mas é essa a ideia. Existe uma, até pela dinâmica que eu falei para vocês, da lógica do neoliberalismo, do trabalho, de ser vagabundo, não ser vagabundo, se criou uma imagem muito forte do favelado, como se você trabalha é um perdedor porque está na favela. Se não trabalha é vagabundo ou criminoso. Ou mistura os três ao mesmo tempo. Atirou em favela, você vai ter um público que tem uma felicidade imensa, muito grande. Esse é um dos problemas mais difíceis. Então, quando teve essa operação, ela foi política. Não teve nada a ver com questão militar, questão policial. Tanto que avisaram os principais, os objetos que fugiram, apreenderam um número de armas grande, mas pequeno em relação ao que entrou nos últimos anos, em relação até uma... Eu falei que prenderam a casa do cara ali, esse criminoso, pegou mais numa operação de inteligência, mas produziu, porque o governador, o governo federal, não ajudou em nada. Eu falei, mas quando teve o projeto de lei contra a criminalidade, o primeiro a recusar foi o governador do Rio, meses antes. Sim. Então fica difícil você dizer que como não ajudou mais. Você não falou nada, você avisou que ia fazer, não pediu nenhum reforço, não pediu nenhuma ajuda, recusou anteriormente dentro do projeto de lei, e agora a culpa é minha. Mas a ideia de bandido bom é bandido morto é muito mais. Essa ideia ela aumentou muito nos últimos anos. Está ligada essa ideia que as pessoas têm um ódio de pobre muito grande. Há muitos debates se o pobre é de direita, eu não vou entrar aqui, é mais complicado, mas se criou uma imagem que já era antiga aqui do Brasil, do pobre como uma figura que o que fizer está correto. E isso daí é uma expressão, é uma prática dessa política. O bandido bom é bandido morto. Mas quando você vai para os resultados, aí você vê que foram desastrosos. E o projeto de lei que saiu dessa criminalidade, desse evento, foi para diminuir o poder da Polícia Federal nos estados e no Congresso. Não tem nada, tecnicamente não tem nada a ver. Então foi política só. Entendeu? Mas é aquela coisa, esquerda não sabe mexer com violência. Direitos humanos demora muito para acontecer alguma coisa. Aí nós entramos naquela coisa que ressuscitou de novo este ato. E teve tiroteio, então não foi o chacina no sentido característico. Houve devolução, a polícia entrou e devolveu os tiros. Sim. E fez um monte de gente, em particular apresentadores de TV, falar um monte de bobagem. Gente, falaram muita bobagem. Porque teve um tiroteio. Teve, mas é só ver a dispersão. Para mim, uma operação que morrem 4 policiais é fracassada. Eu tenho alunos policiais, meu Deus. Sei o quanto eles têm problemas, o quanto é complicada a situação, o quanto está num envolto ideológico, muitas vezes, que eu discordo completamente, mas... Então, a real desses mortes foi de quem mandou um comando, quase que levou-os ao suicídio. Enfrenta o cara lá, sabendo que a chance de sobreviver era menor. E a troco do quê? De nada. É a troco de uma coisa muito grande. Mas houve uma repercussão. Eu lembro de alguém que comentou, eram 117, como 121, porque foram 4 policiais. Acho que teve um policial, mas eu vou ficar com o número anterior. Mas mataram 117. Falei, tá bom, vai lá que os 117 voltaram já.
e já tomaram o lugar. Ah, mas esse é 17 a menos. Não adianta, você pode ficar matando à vontade, é enxugar gelo. Isso não vai. Uma das maneiras de combater a criminalidade é a fonte de dinheiro. Quem tem fonte de dinheiro não mora em favela. É em Miami, inclusive o Lula falou pro Trump, você quer ajudar? Traz esses caras aqui, que eles que comandam o PCC, comandam esses daí. Não adianta nem ficar matando. Eu sou contra a morte. Tinham que ser presos, passar pelo processo jurídico, não tem pena de morte no Brasil. Eu estou falando de um modo mais geral, do ponto de vista por causa que teve essa mortandade, mas ela foi tecnicamente inútil. Sim. Serviu para uma questão política apenas. Então fica difícil discutir nesse ponto. E como entra aquela questão muito emocional, tem que matar bandido, porque ele, cara, mano, aí você perde. É muito difícil para direitos humanos e outros ter a perspectiva, trabalhar com essa perspectiva. E nós temos um momento ainda intenso, embora já reduziu bastante, de aspectos de guerra cultural, que está ligado a Steve Bannon, ao falecido Olavo de Carvalho. Qualquer pauta progressista ou de esquerda eles estão combatendo, mesmo sem ter muita ideia exatamente do que ela significa. A esquerda quer pôr o comunismo, quer lutar pela cultura. Uma leitura muito fraca do Antônio Gramsci. É um pensador importantíssimo nessa parte da esquerda de cultura. Né? Então começaram a instrumentalizar qualquer coisa. É o caso da Lei Maria da Penha. Ou em cima dela, que ela é uma comunista, que não foi o que aconteceu, mas o princípio da lei, um país que você tem um espancamento de mulheres constante, Nossa, constante, ele é gente. bastante Pelo amor de Deus, o que que tá significativo, acontecendo? mas foi de esquerda, então eles combatem porque foi de esquerda. Sim. E muitos são contra ou a favor de certas coisas, temas polêmicos, que tráfico de drogas, questão de liberação ou não de entorpecentes, aborto ou não, mas eles não têm a menor ideia do que estão discutindo. O debate é tão raso que se o Esse- GPS falar vira à esquerda, eles vão virar à direita só pra contrariar, porque é a Exato. palavra esquerda, e não os temas debatidos. Aí você tem, eu não estou dizendo que, logicamente, cada um tem as suas convicções sobre o sistema, que são polêmicos mesmo. Mas você precisa, na hora desse debate, melhorar a qualidade, porque vai afetar a vida de vocês. Vocês que Exatamente. vão pegar criminoso na esquina, traficante com seus filhos, questão de aborto ou não é uma questão só de direita e esquerda, se ganhar isso aqui, então, aprovou o aborto, vamos imaginar que tem uma fila de mulheres entrando em clínica, não é assim que acontece. Liberou as drogas, vai ter um cara puxando baseado, não é assim que acontece. Mas tem essa pretensão, né? É que tem essa ideia de que se liberar, no dia seguinte você já vai ter as clínicas aí, vai A palavra pedir. liberar, ela fica muito ampla, né? Para a ideia de quem é leigo, né? De quem não entende ali de fato o que a norma vai representar. Exato. Então você precisa ter realmente um controle policial, principalmente inteligente. Tem que ter aspectos repressivos que às vezes é impossível, mas tem que ser revisto todo o processo, porque a atividade criminal ela depende muito das cadeias de comando e de lavagem de dinheiro. Vai entrar num debate muito profundo, professor, porque as pessoas não vão querer se aprofundar, elas vão sempre estar no raso da notícia. Elas nunca vão querer entender o profundo da Mas quem situação. pode resolver o problema não está afim de resolver o problema de verdade. Porque precisa de tudo, de análise. E eles querem, tipo, pra amanhã. O problema Eles querem não é tão começar simples, não vai hoje, ser Às vezes resolvido. eles nem querem resolver, gera pauta pra eles debaterem em eleição. Exatamente, há muitos anos, né? Inclusive. O PCC não cresceu de ontem para hoje. Né? Não, e pensem comigo, na hora que eu estou fazendo algo de não atirar em favela, estou fazendo um processo de inteligência, eu vou esbarrar em algum deputado, Exatamente. senador, alguém da Faria Lima. E isso é que, enquanto atirar em favela, dá popularidade, mantém a estrutura, porque você mata 200, tem 200 no lugar hoje em dia. Não tivemos aquele lá em Guarujá, esse no começo do governo Tarcísio, foi no Guarujá. Acho que foi no Guarujá. Foi no Guarujá, mataram 20, 21. Vai lá, tá igual. Exatamente. Ou pior. Né? Tá igual. Mataram agora 117 há semanas atrás. Já tem outros 117 tranquilamente no lugar fazendo. Aí a gente chama de enxugar gelo. É muito agradável para um público que tem essa felicidade. Bandido tá
Só que, em termos, além de ser legalmente errado, que não tem pena de morte, não resolve. Exatamente. Agora, quando você atinge o dinheiro, né, como ficou conhecido, você tem possibilidades de realmente sufocar melhor. Quem vive desses grupos, Comando Vermelho, PCC, seja qual for, eles não moram em favela. Então não adianta tirar em favela. Você pode fazer um complemento de relação de tirar. Quando o Exército esteve no Rio de Janeiro aquele ano, eles apreenderam 1 tonelada de cocaína, 2 carregamentos de 1 tonelada cada. O que aconteceu? O preço da cocaína continua exatamente. E quem vende está cada vez. Mas tiraram 2 toneladas, não adiantou nada. Aí eu vou dizer uma coisa que o nosso famoso Pablo Escobar fazia. A cada 5 toneladas de cocaína, 1,5 era para a polícia. Porque eles continuavam mantendo o mesmo esquema. Como nós descobrimos drogas, como impedimos isso, impedimos aquilo, não fazia a menor diferença. Portanto, a maneira de trabalhar com a criminalidade não basta apenas ficar nesse ponto. Eu já seria contra por causa de questões de direitos humanos, né? Mas se fosse muito racional, de vamos ver, ainda assim seria contra. Se eu fosse vítima de drogas, alguma coisa, mesmo querendo matar aquele traficante, ainda assim eu ia chegar à mesma conclusão. Mesmo que eu mate, não vai resolver nada. Sim, existem estudos hoje em dia que mostram, né, que tem mais efetividade em garantir segurança uma pena, ainda que pequena, só que bem aplicada, com grande efetividade, do que penas altas, penas de morte, que são mal aplicadas, que geram insegurança. O traficante, o bandido, seja lá quem for. A minha chance de ser preso, de ser pega, 1 a cada 10. Vou arriscar, ainda que a minha pena seja pena de morte. Agora, tenho pena de 1 ano, mas a minha chance é 9 a cada 10, ele vai pensar 2 vezes antes de fazer. Beccaria já dizia, né, que a pena de morte é inútil. Teve um jornalista chamado Pena Branca ou Peninha Branca, ele falou que se pena de morte resolvesse, a rota que ia transformar São Paulo num paraíso. Exatamente. E a gente sabe. Essa chacina que aconteceu, né, seriam essas e outras antigas, né? Teria resolvido esses problemas, né? Muitas, lá antigamente. Uma das razões do surgimento do PCC foi o massacre do Carandiru. Sim. Porque eu lembro que ficou alguns tempos sem muita criminalidade. Tem um colega meu, precisava matar mesmo, porque olha só como teve. Calma, mas eu não esperava um PCC. Calma, gente. Eu sabia que estava sendo articulado, porque os criminosos, assim, não sabia de nada. Criminosos como se eles fossem um bando de idiotas. Não são. Eles são muito inteligentes. Sim. Eles sentiram, olha, se a gente não fizer uma rede de proteção, vai ter um monte de carandiru. Só que aí eles perceberam que juntos iam crescer. Eles têm As prisões atualmente são um terreno fértil para você alimentar a criminalidade. Você joga um cara lá, o que ele vai fazer da vida? Ele sai como um leigo e volta como um profissional. Mas pense mais ainda, você entrou ali, você vai ficar sozinho? Se liga um grupo e reza para o grupo vencer o outro, porque não tem. Então, enquanto não tiver também, aí sim um trabalho fortíssimo, que algumas igrejas fazem, evangélicas fazem um trabalho muito importante. O pessoal tende a subestimar, até por causa da questão política, mas não, eles fazem porque você dá uma dimensão de humanidade, de família, de contato, que reduz muito. De retornar esses valores, esses princípios, né, que muita gente não tem, nunca nem teve contato. E principalmente dentro de um lugar onde eles não têm contato com o mundo externo. A opção deles ali, ou eles entram, se aliam a um grupo. Eles não têm alternativa, na verdade. Exatamente. Porque você chega, você está jogado lá, você faz. Senão você sabe que não tem como sobreviver. Então você vai ter um material humano típico. E aí que sim que tem que entrar esse trabalho. Aí trabalho não no sentido de quebrar pedra, aquelas coisas, né? Mas podia ter um trabalhinho, né? Não precisa... Inclusive, podia ter um trabalhinho, uma política para poder... Eles pedem trabalho por causa das horas e horas de parada. Sim. O problema é que a maior parte das pessoas pensa que é hotel. Eu falei, é o único hotel que as pessoas querem sair dele. Sim. Alguns também, né? Não, a maioria não quer ficar em prisão de forma nenhuma. É impressionante. Se é um hotel, está mal administrado mesmo, porque o público quer sair.
O que acontece é que aí precisa ter direitos humanos entrar de Sim. vez da cadeia, conectado com essas, parar um pouco desses A ressentimentos, norma valer, né? ligado, A né? norma Sim. tinha que Quando a Sim, tem uma igreja... tinha que equipe valer. jurídica que vai realmente trabalhar, que tem muitos lá que estão há anos com prisão preventiva, e nem já passou o E não prazo, tem, com e certeza. ninguém quer tirar, daí se libera, liberaram o criminoso, mas tem que parar com essas coisas, tem que começar a fazer esse trabalho dessa Sim. forma, abrir condições pós-prisão para justamente diminuir a capacidade de você articular esse pessoal para essas organizações, senão vai ser infinita mesmo. A ressocialização é um dos pontos que a gente traz, né? Falta no nosso país, ressocialização, porque quando a pessoa sai, tem lá uma ficha criminal, ninguém vai contratar, ninguém vai ressocializar, Sim. as pessoas vão ter medo. Meu, já foi preso, o que que vai fazer perto de mim? O que que vai Quem fazer? vai querer? Exatamente. Quem vai E querer? muitas empresas, elas recebem facilidade ao seu Recontratar. trabalho e muitas não querem. Recusam. Sim. Elas Hoje não em querem dia- que seja o seu produto relacionado com um presidiário. Hoje em dia, até para você se relacionar pessoalmente, a gente vê muito isso na internet. Eu já vi juíza falando, olha, dá uma olhada ali no registro do humilhante, porque às vezes você se relaciona com a pessoa tem uma vasta, né, uma ficha criminal enorme, e você não sabe, e depois você se envolveu com aquela pessoa que você passa a descobrir aquele bombom, né, aquele presente, aquele vício oculto, né? Exato. Então, tem essas condições que têm que ser trabalhadas. Agora, o trabalho de direitos humanos, por melhor que seja, ainda está muito insuficiente. Sim, As igrejas, por mais que tentem, ainda assim, complicado. tem, porque elas esbarram uma série de problemas. Às vezes a questão é porque essa coisa de evangélica de direita, outra de esquerda, às vezes no lugar de juntar, Sim. acabam brigando com o outro. E focar no que importa, E né? a organização, tanto do Comando Vermelho quanto do PCC, ela é muito bem realizada, porque ela parte da realidade que eles estão. Eles Sim. são muito inteligentes. Eles muito trabalham inteligentes. muito. Pelo É. amor de Deus. Muito. O O que caminho- antes foi alguma coisa ligada à guerrilha, agora já é uma coisa muito mais sofisticada. E tem as milícias também. Sim, as milícias é um assunto à parte que a gente Milícia for que ainda colocar. por cima é outro problema, porque as milícias elas fazem quase como qualquer serviço, é eles que pagam. A gente Os fala, traficantes estão fazendo a tem- mesma coisa. Sim. Né? Eles não estão mais ganhando dinheiro só com drogas, estão ganhando dinheiro com esses serviços aí. Internet, gás. gás. E a gente pensa, olha, a norma precisa ser, ela precisa valer, mas como, né? Porque o entorno é muito complexo, né? Você coloca a milícia, você coloca os sistemas aí que acontecem no entorno, PCC, Comando Vermelho. Como vai organizar tudo isso? Como é que vai administrar tudo isso para fazer, de fato, a norma? Muitos e muitos anos ali de trabalho, principalmente inteligência, quebrar os grupos daquilo que tem e pegar os espaços que forem perdendo e tomando. Em Teoria Geral do Estado, eu passo uma tomando, matéria que eu verdade. falo justamente sobre soberania. Não pode existir dupla soberania. Sim. Pode ter dois reis, vamos dizer assim. Sim. E nós temos essas condições justamente nesses ambientes. Então, não adianta pôr o exército lá, já vimos que não funcionou. Não dá Sair certo. matando, já vimos que também não funcionou. Então, o trabalho tem que ser feito de outra forma. Um deles é conquistar os espaços. Esses espaços têm que ser conquistados com o trabalho de políticas públicas, empresariais, sociais e religiosas com direitos humanos. Exatamente. Aquela praça que antes era uma área de troca, ela tem que ser tomada, fiscalizada com empregos, com rotatividade, com serviços públicos ali. Não adianta ir lá só fazer a matança e A depois gente pode sair. associar até a favela, a comunidade que é comandada por milícia, à própria cadeia, né? Uma vez que lá dentro a pessoa entra, ela não tem opção. Ou ela se alia a um grupo, ou ela se alia a um grupo. Acho que a pessoa que mora ali, ela tem muito dessa realidade também, porque ela não tem a opção de recorrer ao Estado ali dentro. Então, ou ela se alia à milícia que ali domina para ter serviços básicos, Pra ter ou um ela mínimo, não, né? Um exatamente, mínimo. ou ela não vai ter nada, ela não vai ter acesso a nada. E O aí, Estado não entra lá dentro exatamente. mais, né? Como o senhor bem disse, não basta um esforço do Estado para tirar isso. Precisa ser políticas sociais, precisa ser os próprios empresários que entrem ali com políticas, porque eles conseguem, eles têm o capital financeiro, que às vezes o Estado não vai conseguir bancar, por assim dizer. Eles não vão ter os impedimentos políticos do debate. Então, é algo que vai além do Estado. Pega a sociedade, pega as igrejas que fazem trabalho tanto dentro das prisões quanto nesses locais, né? Porque
A gente vê, tem filmes, tem documentários, séries que mostram muito, né? As pessoas às vezes vão recorrer o quê? Qual é o momento? Elas vão pra igreja ali naquele cantinho, porque, querendo ou não, os traficantes, os coordenadores, eles acabam respeitando até Sim. certo Sim. ponto Sim, esses sim. pontos. Nós estamos tendo agora um problema porque algumas igrejas, lamentavelmente, estão conectando com Sim. milícias e tráfico. É. Até há uma expressão que eu acho terrível, os traficantes de Cristo. Não é uma coisa assim, porque eles Meu têm essa Deus. relação. Parece que até o PCC tem o braço evangélico deles Sim. lá. Então vocês percebem que eles estão Ou eles lendo já a são, sociedade. ou eles já são o que são, professor, desculpa. Ou eles já são o que são e eles estão usando, né, do nome da religião em vão para poder se dizer o que é. Não, é isso, mas o fato deles usarem e construírem essa dinâmica mostra que eles estão antenados com a sociedade. Sim. Sim, tá Diferentemente, conseguindo captar Sim, mais. eles estão entendendo pra onde eles as pessoas estão sabem recorrendo. que a Exato. linguagem de usar, sabe a maneira, pô, a ala evangélica do PCC, parece uma coisa meio maluca no primeiro momento. Mais Né? Em nome de existe. Jesus eu vou matar aquele cara ali porque eu Sim. der a ordem. Mas em termos de linguagem, de Sim. captar o público, de você pegar o público, sabendo que tem evangélicos que estão ligados e que o cara está ali, Naquele você momento de conecta. emoção. Então eles estão lendo a sociedade. Muitas vezes eu percebo, como eu falei para vocês, dessas políticas de direita, eles não leem a sociedade. Sim. A esquerda lê com muita dificuldade por causa da amplitude, mas o de direita não lê de forma nenhuma. Por isso, então, que tem aquele problema que eu disse, da falta de projeto. Tá? Mas esses grupos, eles leem, porque é meio ridículo, no primeiro momento, você criar o braço armado, o braço evangélico, o católico, o islâmico do PCC. Mas tem tudo a ver com a dinâmica social, cultural que nós estamos passando Sim. hoje em dia. E eles estão lendo, os outros não sabem ler, não sabendo ler, você não tem como combater. Aí fica mais complicado. Aí pode fazer lei à vontade, pode matar à vontade. Joga uma bomba atômica que sugeriram aí para jogar na favela. Pode jogar, não vai resolver Meu nada. Deus, cara. Não vai resolver nada. Então é isso que me deixa mais furioso, que eu posso entender a alegria que alguém que viu todos aqueles mortos, no sentido de que alguma coisa foi feita. Aquela ideia, pô, eu sou um trabalhador, ele não é. Tem essas coisas aí. Agora, se a gente for observar a falta de elemento prático de qualquer resultado, o fato Aquilo de foi que também nós triste. temos que tomar cuidado, porque quando você transforma o crime em lei, foi o que matou o olho por olho, dente por dente. Sim, Sim. lei de Né? Italião. Né? Lei italiana. O que matou foi porque, tá bom, o crime é isso aqui. Ó. Se eu cometer o crime, isso aqui vai ser a minha punição, então isso vira lei. Aí você perde completamente o sentido. E só pega o aspecto de vingança. Exatamente. E lei, por mais que você goste de vingança, goste daqueles filmes que o Charles Bronson sai matando um monte de gente ali, o problema é que lei tem outras variáveis que passa do social, passa do familiar, passa da cultura, passa dessa leitura que esses grupos têm, de como você vai combater essas leituras. Não é só. Tem que ter um elemento, talvez, de vingança, no sentido de que você fez uma irregularidade, tem que ter a punição. Mas tem que saber o nível da punição, o grau de funcionabilidade dela. E Não não pode basta ser o só. único objetivo ali. Exato, não Sempre basta só trazer. uma coisa. O pessoal fala inflação, por exemplo. Não é uma razão só para a inflação. Gente, Milei não combate os outros, só combate uma. Sim. O bem ou mal, o governo não combate os vários pontos. Por isso que a inflação, Professor, mesmo alta, é baixa. É muito triste. Né? Então, É muito lamentável. não é, que aí é que temos que ver que elementos sociais, não existe saída fácil para a sociedade. Muitos querem a saída fácil. Se tivesse, já estava tudo resolvido faz tempo. Nunca teríamos problema. Mas não existe. Não existe. Mesmo numa situação de pobreza, a maior parte ainda é honesta. Digamos que cada 10, 6 são honestos, mas 4 é muita coisa. É por isso que a criminalidade fica aumentando. Você mata esses 4, vai aparecer outros 4 que estão nesse mundo. É esse tipo de combate que é muito mais difícil de fazer, não dá audiência, não faz programa sensacionalista textilista. Nossa. E temos que ver que a classe política está envolvida com esses crimes. Se você vai na segurança, você esbarra no... A Carbono Oculto deixou Brasília mais apreensiva que o PCC, né? Porque muitos ali estão conectados diretamente. Se você fizer Principalmente uma com a milícia, investigação... né?
Isso é muito forte. A própria morte daquela vereadora lá está relacionada a questões ligadas à milícia diretamente. Então, aí vocês percebem como a questão, e aí respondendo bem a sua questão original, que eu lembro dela, calma, não esqueci, a lógica de criminalidade vai ser utilizada, mas pode acreditar que 99% do que eu falei não vai ser debatido. Exatamente. Vão debater todas as outras coisas Menos o que que interessa. não vão, vai ser mais do mesmo, enxugar gelo de sempre. Nossa. Quer de direita, quer de esquerda. Uhum. Entende? Mas não vão pagar realmente essas coisas por uma série de fatores que eu fui levantando aqui para vocês nesse Perfeito. momento. Acho que foi bem esclarecedor em todos os assuntos que a gente apontou ali, né? Foi muito A bom. gente vai muito se legal. encaminhando para o final, infelizmente, porque poderia ficar horas aqui Sim, escutando. tinha várias outras perguntas, né? Sim, já fica o convite para um próximo, com temas mais aprofundados. E como a gente citou um pouco antes de começar, gostaríamos que você indicasse livros para o pessoal que quer se aprofundar nesses temas aqui debatidos, nas atualidades políticas que temos hoje. Bom, aí tem uma bibliografia bastante densa, né? Mas eu começaria com o mais básico, para entendermos as questões políticas, que é o Príncipe Maquiavel. Por favor, não é o Pequeno Príncipe Maquiavel. Um advogado foi na frente do Supremo Tribunal Federal, debate, me falou o Pequeno Príncipe. Eu fiquei olhando assim. É que, como hoje em dia o pessoal parece que não liga muito, parece que é a ideia principal que se dá no resto, eu não sou desse tipo. Eu fiquei olhando, meu Deus do céu, como é que chega alguém, sabe, é o... Aqui é de direito, por favor, gente, o Supremo Tribunal é o tribunal mais alto que você pode vir no país e fala uma coisa dessa natureza. Pode ter sido um erro, mas estava na cara que não estava nem aí para isso. Não é o problema. Se eu errar aqui, eu recomendo, eu mando para vocês, não, eu errei aqui, errei o autor, sabe? Faço uma repreenda, porque isso acontece, Sim, né? Tem claro. milhões de coisas na cabeça e acaba errando alguma coisa. Tem aquele público que ele fica 3 horas ouvindo você e fica procurando aquele errinho na 1h12 Exatamente. só. Ele vai pegar. Aí depois lá Sabe? no comentário tá lá, no minuto No tal. minuto tal, 1h12. Esse é fiel, sabe? Quem não gosta de você é fiel. Quem gosta Exato. pode te trair. Quem não gosta não pode te trair. É verdade. Né? Essa é uma das coisas. Então, eu diria o Príncipe de Maquiavel, que ele é fundamental para ter esse entendimento da linha política, porque ainda está muito atual a obra. Ela realmente tem uma profundidade muito grande. Em termos de violência, eu sugiro o clássico Vigiar e Punir, Michel Foucault, né? Maravilhoso. Porque vai construindo, a ideia do Foucault é poder. Então, ele trabalha, e é uma ideia hoje mais contestada, mas de que a criação de novas instituições, como foi o caso da clínica, do presídio, Sim. ela requer uma série de outras formas de poder, de enquadramento, de formas, e todas as criações elas estão relacionadas a poder. Ele pegou muito a ideia do Nietzsche, Sim. do filósofo Nietzsche, né, que, olha, tem essas relações aqui, quase todas são relacionadas ao poder. Ele, então, procura encontrar poder. Tudo aquilo que eu falei hoje, se vocês olharem bem, principalmente na questão da segurança, está relacionado diretamente a poder. A parte da economia está ligada diretamente a poder. Okay? Eu até falei, por que a direita? Porque vocês estão errando, vocês não leram Maquiavel. Fica a dica, né? Por favor, Eu pode se comprei. criticar muito, mas provavelmente o Lula, se não leu Maquiavel, entendeu bem o que é. Ok? E quanto às questões de criminalidade e outros, tem que aprofundar. Bandido bom e bandido morto não resolve nem de ser imoral, ser uma penca de coisas. Respeito quem acredita, porque eu respeito qualquer forma de opinião. Eu discordo. Não funciona. Mesmo que eu não gaste para a vida humana, não é o meu caso, mas não funcionaria. Então, Vigiar e Punir tem um papel muito importante. Okay? Acredito que são 2 obras que, Maravilhosas, meio verdade. manjadas, desculpe o termo, né? Mas elas são importantes porque quando Mas tudo pouco, aquilo que eu falei pouco aqui, explorada, né? É manjada, mas é pouco explorada, de se fato. o nosso Eduardo Bolsonaro tivesse lido O Príncipe, não teria Seremos feito um pouco melhor. 99% das besteiras que fez. E se não tivesse lido Vigiar e Punir, até criticando, porque quando eu falo leitura, eu não estou falando para
aceitar e... Aceitar, estou falando que ele levanta questões importantes que você tem que bater. Essa que é a leitura boa. A melhor leitura que você tem é essa, a leitura que confirma o que você quer. Ela pode ser maravilhosa, mas não cria tensão, você não sai da zona de conforto. Né? Eu falo até, eu aprendi muito com alguns autores que o pessoal odeia, Lex de Tocqueville, é muito conservador, ou até muito de esquerda, sei lá o quê. Tudo bem, né? O que Eu que falo, tem? não, mas ele apresentou elementos que você tem que quebrar a cabeça para discutir. Você pode não concordar, mas não concordo, vira o rosto e sai embora. Essas são obras que, se fossem devidamente lidas, a gente não estaríamos nem aqui. Teríamos outras perguntas aqui nesse podcast. Porque só duas que eu acho que seriam interessantes. Não por concordar com elas, mas porque elas levantaram questões das quais eu passei para todos vocês aqui, até contrárias a muitas das lógicas deles. Sim. Vocês perceberam que apresenta, então, muito mais riqueza de argumentação, de forma, do que só seguir, bater tecla num lado, por melhor que seja. Então, é esse tipo de leitura que eu sempre recomendo para os alunos, que eles nunca fazem, mas aí é outro problema, né? E façam, porque aí você tem. E, logicamente, né, não podemos esquecer de Marshall McLuhan, né? Mensagem. Ele explica bastante dos processos de rede social, primordialmente. Sim. Primordialmente, porque era a televisão nos anos 60 que fazia. Mas, se vocês observarem, redes sociais, depois de 2013, nunca mais saiu da política. Nós tivemos uma adequação, toda nosso sentido, que mudou o meio, novas ambiências, não desapareceram os meios antigos, ainda tem rádio, tem televisão, tem isso, mas houve uma adaptação social a esses novos meios que aplicaram na lógica política, que criou muito dessa ultravelocidade, essa ideia de liberdade absoluta das big techs, que estão relacionadas a essa construção. E eram quase impossíveis de você pensar, mas estava ali meio que trabalhando com o Marshall McLuhan uma ideia de futuro. Então é muito importante nós termos essas referências. Perfeito. São indicações, acho que super válidas, né? Bom, deixo o espaço para que você mostre para o nosso pessoal onde te encontrar nas redes sociais. Vamos deixar o seu @, aqui também embaixo. Perfeito. Então, eu tenho o meu canal, tanto no YouTube quanto no Instagram, que é Orivaldo Explica. Lá vamos ter alguns programas com assuntos de história, parte geral, cultura, e os vários textos que eu escrevo, principalmente relacionados a livros, a atualidades, né, que tem produzido até um efeito bastante significativo, né, de leitores, e assuntos relevantes. Eu procuro fazer realmente, sempre falaram que a internet é isso, que o Instagram é aquilo. Eu falei, bom, então deixa eu tentar fazer alguma coisa que possa contribuir em termos culturais, em termos acadêmicos, em termos de vivência, um pouco melhor. Então, Orivaldo Explica. E, logicamente, que eu tenho muito a agradecer às apresentadoras aqui, né? Bianca, Márcia, Issa, Muito obrigada. ao homem da produção atrás ali, né? Por favor, que está até escondido, que sabe que se acontecer alguma coisa, ele perde o pescoço, né? A colega sentada ali, né? Sempre incentivando, né? Qualquer besteira que eu falei, isso aí, vai, vamos lá. Né? Nem vou falar dos bastidores anteriores, por favor, pessoal. Deixa pra lá. Vocês ouvirem as coisas aqui. Oh my God! E, logicamente, que eu vou fazer aquela recomendação que eu faço para todos os alunos e todas as pessoas. Leiam. Leiam. Não há nada que vocês possam comentar se não tiverem lido no sentido total. Eu ouvi falar, vi na rede. Esquece. É leitura. Leitura sempre. É a melhor maneira de você ter conhecimento, a criar sua narrativa. Que é muito importante, ter os seus argumentos, não argumentos dos outros de maneira superficial. Seja esse argumento, mas você apresente com conteúdo. Só tem um jeito, chama-se leitura. Neste caso, leiam. Leiam e leiam. Sempre. Não se perde nada. Ganha-se tudo. Depois de uma recomendação
tão necessária como essa, eu encerro o nosso podcast. Peço para que vocês deixem um comentário, deixem o like aqui, compartilhem com aquela pessoa que você acha que essa conversa vai ser importante, que vale o debate. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Bom, depois de uma recomendação tão necessária como essa, eu finalizo o nosso episódio. Peço para que vocês não esqueçam de deixar o comentário, dar o like, compartilhar com aquela pessoa que você acha que a conversa vai ser interessante, que vale ela se aprofundar nesse debate. Desejo a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Até o próximo vídeo. Até 2026. Tchau! Feliz Natal, feliz Ano Novo. Boas festas.